Então sou eu, a chefe Ana de Assis, brasileiríssima de alma portuguesa, com a maior honra do mundo recebendo o Nasser aqui. Vamos lá, eu queria entender duas coisas de você, entendeu? Por que a culinária portuguesa e como você conseguiu e por que você entrou em culinária? Por quê? Você tem algum elo parentesco? Você se inspirou em quê para entrar no ramo de cozinha? Olha, a culinária portuguesa, primeiro minha avó era portuguesa. Ah, legal. Né? E eu nasci em Recife, mas lá em Pernambuco a gastronomia, ela é uma gastronomia muito raiz, né? Forte, muito Sim. parecida com a gastronomia de Portugal, né? Entendi. E a minha mãe criou a gente com essa comida mais raiz. Né? Ah, então você já teve isso dentro da sua casa. Você Já. começou a sentir primeiro o paladar da cozinha portuguesa na sua casa Na mesmo. minha casa. Já Entendi. aí, aos 6 anos de idade, a minha mãe já me colocava para ajudar na cozinha. Ah, legal. Né? Eu sou a caçula de 13 irmãos. 13 irmãos? 13. Família grande, hein? E aí sobrava pra caçula ajudar nas coisinhas pequenas ali de cozinha. Sim. Eu já falei disso até num post meu que tá no Instagram, Legal. né? Que eu conto essa história, porque acaba que eu fiquei muito envolvida desde criança, né? Ajudando minha mãe na cozinha. E você acaba apurando muito o paladar, Entendi. o tato, o Perfeito. olfato. Legal. Né? E aí é isso. Mas, já respondendo a sua outra pergunta, eu nunca estudei para ser gastrônoma, nunca estudei para ser chefe. Eu achei que você tinha... Não. Você era diplomada. Pelo sabor, pelo sabor que eu percebi. Pois é. Eu acabei desenvolvendo, né? Essa É um dom, né? Isso aí é um dom, né? Mas na minha vida adulta, eu era bancária. Bancária, meu Deus. Designer de interiores. Tá vendo, meninas? Ó, quando a gente quer, a gente consegue. Ela era bancária e designer, hein? Bancária, designer de interiores. E casada, né? Esposa de uma pessoa com um cargo importante. Sim. Né? Dentro do universo de investimentos. Eu entendi. E pelo fato de eu cozinhar muito bem, a gente acabava dando muitos jantares em casa para os investidores do banco. Entendi. Eu Como é que colocava nasceu? cozinha. Olha só como é que... Mas eu nunca pensei em empreender, em ter um restaurante. É, de fato, por hobby, né? A massa folhada, quando nasceu, eu comecei a fazer o pastel de nata, né? Popularmente conhecido como pastel de Belém. Sim. A minha massa folhada, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Eu faço isso há 25 anos, mas fazia por hobby. Né? Toda vez que eu viajava, passeio para Portugal, por exemplo, eu voltava de lá com algum sentido diferente. Ah, essa massa tem mais... É melhor nisso do que a minha. Ah, esse creme... Então eu fui ajustando. Então você percebe então que você tem uma percepção aguçada a respeito de culinária. É um dom isso, né? A gente entende como um dom, porque você não estudou para isso. Não. Você desenvolveu de você mesmo. Exato. Muito bacana. E naturalmente, quer dizer, sem ser forçada a nada, né? Então, acabou que eu desenvolvi 14 versões dessa receita. Caramba! Do pastel de nata para chegar nesse meu melhor mundo aqui que vocês já provaram. Sim, é fantástico. Desculpa interromper, mas o bolinho de bacalhau dela é coisa de outro mundo, hein? Coisa de outro mundo também. Olha que eu já viajei muito, né? Comi bolinho de bacalhau em todo o Brasil. Vou te falar que eu nunca tinha comido um bolinho de bacalhau tão bom, igual esse. E aí, como eu resolvi empreender com um restaurante? Em 2017, eu recebi uma visita de um troço chamado câncer de mama. Não foi, infelizmente, eu não peguei no início, já estava, né, num processo avançado. Agressivo já. E a partir dali, o casamento não sobreviveu. Eu estava há 27 anos casada. E o casamento não sobreviveu à doença. Eu fiquei 14 meses
passando por protocolos muito pesados. E, infelizmente, não deu bom, né? O casamento. A minha saúde deu, graças a Deus. E quando... Eu vou fazer só uma pontuação sobre isso, porque como eu lido muito com mulheres e maior parte delas vieram de relações, né? Relações que terminaram de uma forma ruim, relações tóxicas, abusivas, né? A gente percebe de novo, ó, que você vê, mas como é que o destino faz com a gente, né? Esse mal da relação da Ana levou ela para um outro caminho, né? Sim. Você acabou, pelo que você está me colocando aqui, a sua relação no meio dela, você adquiriu esse gosto da culinária e você fazia isso para os jantares, para os amigos, né, e tal, isso te deu esse dom, criou esse dom. E essa mesma relação te jogou em algum momento, no momento que você mais precisava. Esse é o nosso perfil, infelizmente, dos homens desse país, né? Você sabe infelizmente. que comprovadamente estatístico isso, 70% dos parceiros, maridos, namorados de pacientes oncológicas, principalmente pacientes oncológicas dessa mama, útero, né, desse aparelho reprodutivo, né, as relações se fundam, né? Ou 70%. 70%. Isso prova como os homens são... Desculpa, mas toda vez eu vou ter que repetir isso, eles ficam bravos comigo, mas os homens são ogros, são ignorantes, né? E na maior parte deles, egoístas, né? Porque você vê, quando você mais precisa deles, é o momento que você percebe que eles não estão com você. Pois é. Mas eu vou te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Eu até agradeço a ele não ter dado certo. Sabe por quê? Foi um livramento, né? Foi um livramento. Porque eu demorei 27 anos para entender, né, que eu não valia tanto assim para aquela pessoa, né? E que a responsabilidade da minha felicidade cabe a uma única pessoa, a mim própria. Amor próprio, é o que a gente fala todo dia. Isso aí. É isso aí, amor próprio. Bacana. Vamos lá, vamos seguir. Então, né? foi isso. Aí, acabou que no momento que eu enxerguei, né, aquilo, eu fiz um compromisso comigo e com Deus, que eu ia sobreviver, que eu ia ficar boa, e que eu ia mudar a minha vida e ia embora daquela relação. E foi assim que eu fiz. Mesmo debilitada com o câncer, mesmo sofrendo com a... Você fez químio, não fez? Fiz o... Então, posso falar um palavrão? Claro, claro. Fiz o pacote que pariu completo. Mastectomia, rádio... Isso é força, isso é luta, porque a maioria, boa parte das meninas aí, ele fez isso comigo. Gente, ela saiu de um câncer, ela fez químio, ela ficou totalmente debilitada e nesse momento ela tomou a decisão dela. Ela tomou a decisão de seguir a vida dela sozinha, porque é força de vontade, né? Então foi isso. Aí, e quando eu brinco que eu devo agradecer, é porque com essa minha decisão eu me resgatei, porque a gente vai se anulando, né, em prol de muitos relacionamentos fracassados ou fadados ao fracasso, sim, né? Sim. E a gente vai se anulando e deixa de existir. Então, eu entrei num processo de autorresgate, né? E como que eu ocupava a minha mente para não ficar tendo autopiedade? Porque eu decidi separar, mas eu fiquei 1 ano ainda morando embaixo do mesmo teto, porque eu estava num tratamento muito pesado, né? Então, mas eu me mantinha e é dessa forma que eu tenho muita gratidão a Deus e pelo que eu faço também, porque eu ocupava minha mente e meu corpo fazendo os meus minhas experiências, os meus pastéis de nata, as minhas 14 versões da receita. Então, eu fazia massa folhada, que requer muita concentração, isso te ajuda muito a não enlouquecer quando você está dentro de um processo terrível de doença, né? E como é muito esforço físico também, aquilo funcionou quase como que uma fisioterapia para mim. Então eu ficava ali 8 horas produzindo uma receita de pastel de nata, né? Desde a hora que você começa a sovar a massa até a hora de assar.
e aproveitava para fazer, sabe o quê? Inseminar amor. Porque aí eu fazia durante a semana, toda terça-feira eu tinha quimioterapia. Foram 6 meses toda terça. E aí eu passava a semana preparando o pastel de nata para na terça-feira eu levar para a equipe do hospital que estava cuidando de mim. E assim eu fui ficando conhecida, né? Mas eu não tinha a intenção de abrir restaurante. É a empreendedora, não, né? Não. Entendi. Então, acabou que... É que o caminho foi te levando a isso, foi me né? levando a Mas, isso. ó, o que te levou a isso foi força de vontade, entendeu? Decisão, que é o que falo pra todo mundo. Gente, são escolhas da vida da gente, né? São escolhas. Bom, Ana, então, o que eu queria, só pra gente, antes da gente finalizar, eu queria entender de você, primeiro, quais são os seus planos pro futuro, já que a gente, né, vamos olhar pra frente um pouco agora, né? Sim. O que você pretende fazer? Você está participando de algum evento, de algum concurso? A sua casa é maravilhosa, é linda, maravilhosa. Estamos aqui no centro da cidade. Você pretende mudar, ampliar? Me conta um pouquinho. Bom, e assim, né, toda essa história aí, nasceu o Ateliê da Nata para vender um único produto, que era pastel de nata. Por isso Ateliê da Nata. Olha que bacana. Legal, né? Entendi. Só pincelar bem rapidamente. Aí, um dia alguém começou a me impressionar muito para ter algum prato salgado. Sim. E eu fiz a lasanha de bacalhau para ter uma coisa rápida. Lasanha de bacalhau, gente, meu Deus do céu. E aí, essa lasanha acabou ganhando um prêmio, né, de uma empresa que estava fazendo uma pesquisa no Centro Expandido de São Paulo, de restaurantes autorais, né, que tivesse um prato autoral. Bacana. E foram 14 mil restaurantes citados e a lasanha de bacalhau... Quer dizer, é um prato autoral, gente, é o prato produzido por ela, que não existia no mercado, isso, certo? É um prato que você criou. Exato, eu criei. Aí acabou que ficaram, desses 14 mil restaurantes citados, com algum prato autoral, fiquei entre as 100 mais citadas por causa da lasanha de bacalhau e eu ainda não era um restaurante. E assim virei restaurante. Entendi. Por isso a casa é pequenininha, porque sempre nasceu com esse conceito de um docinho e um negocinho rápido, mas graças a Deus foi tomando outra proporção. Sim. Hoje pelo 3º ano consecutivo, eu fui chamada para participar do restaurante Wiki, porque a gente precisa ser convidado, não é, eu quero ser participante, não funciona assim. Entendi. Que vai agora até o dia 11, termina. Bacana. E junto com isso, para trazer esse público até essa experiência sensorial mesmo, né, do que eu produzo, do que eu ofereço, com todo o amor do mundo, eu criei o evento Alma Portuguesa, que a ideia é a cada 15 dias lançar um jantar, né, com esse conceito de 3 serviços, né, entrada, prato principal, sobremesa, e eu abrindo esse evento com uma receita minha autoral ou também não, ao vivo com degustação. E é uma experiência bem bacana. Legal, bacana. A ideia é muito em breve ir para uma região onde eu consiga abrir aos domingos, onde eu consiga trazer show à noite, de Olha fado, que bacana, legal. Né, pra casa. Então hoje ela está hoje dentro de uma galeria aqui no centro da cidade, né? E ela tem uma ideia de sair daqui para um espaço maior para poder produzir shows também, né? Para poder... Ela gosta, eu já percebi que você tem também esse negócio do evento, né? Você gosta muito desse negócio de evento, né? Que você gosta do... Gosto, eu me sinto como se eu estivesse recebendo na minha casa, sabia? É porque nasceu de lá, foi por isso. Isso aí. Bom, gente, o pessoal, eu vou... Antes de encerrar, a gente tem ali 3 belas moças jovens, né? Jovens senhoras, né? Elas acabaram de almoçar aqui, eu queria até pegar o depoimento delas, ver o que elas comeram e qual que é a opinião delas a respeito do que elas comeram, né? Bom, meninas, agora eu vou conversar com quem, né, se alimentou hoje aqui na casa, no ateliê da Nata. E eu queria entender, saber da opinião delas, o que elas consumiram. Eu queria saber, primeiro, essa jovem senhora aqui, o que você comeu aqui hoje? Só pra gente saber. Você almoçou aqui ou só pegou uma sobremesa? Eu vim almoçar com 2 amigas. Sim. Elas me convidaram.
e elas já conheciam o lugar e eu fiquei impressionada. É a primeira vez então É a sua aqui. primeira vez. Legal, Fiquei bacana. impressionada pelo cardápio, pelo sabor, pela qualidade dos alimentos, a apresentação, né? A gente estava comentando isso, a apresentação dos pratos. Ai, que bacana. Foi maravilhoso. O lugar é gostoso, o ambiente é agradável, a Ana uma simpatia e o pastel de nata. Ah, meu Deus, nem fala, eu tô em regime, para de falar isso pra O pastel de mim. nata, Você recomendaria? muito, muito. Vocês têm alguma origem portuguesa, alguma coisa ou não? Vocês são tudo brasileiras? Brasileiras. Tudo brasileiro? Tem origem portuguesa aqui ou não? Não tem. Tá. Mas Então. gostamos bastante da culinária portuguesa, né? Então, fora de Portugal é uma ótima opção, né? E os vinhos, Legal. os vinhos. Os vinhos você gostou, Também. mas vinho não foi ela que produziu. Fala pra mim, você pode me falar o que você consumiu hoje aqui? Bom, a gente começou com o bolinho de bacalhau, peguei também o bacalhau à Brás, estava fantástico. Os pudins estavam muito bons, mas finalizar com pastel de nata foi espetacular. Experiência muito boa. Só pela fisionomia delas, eu já vi que foi muito bom. Não quer ir embora, Não né? quer ir embora. É, só E, ó, falar também da opção vegetariana, porque eu sou vegetariana. É verdade. Então, eu vim para conhecer, já tinha vindo outra vez para conhecer os pratos vegetarianos, então eu fiquei encantada. Foi você que trouxe ela? Eu que trouxe, eu vim para experimentar. Falei, nossa, numa casa portuguesa tem opção vegetariana, fiquei muito feliz de ter isso. Ela me surpreendeu com os pratos, enfim, maravilhosos. Legal, gente, ó, obrigado. Desculpa interromper aí o bate-papo de vocês, mas é importante o depoimento até para que o pessoal venha vale a conhecer. pena. É isso aí. É muito agradável. Obrigado, viu? Uma boa tarde. Muito sucesso.